Imagine um homem de aparência imponente, o mais belo de seu povo, que de repente é escolhido para se tornar o primeiro rei de uma nação inteira. Isto aconteceu por Saul, um camponês que se transformou em rei, sendo muito valente, vencendo batalhas épicas e também tomando algumas decisões um tanto controversas. Saul é um dos personagens mais complexos de toda a Bíblia, pois, além de sua história mudar completamente mais de uma vez, suas decisões moldaram o destino de Israel até os dias de hoje. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era filho de Quis e fazia parte da tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram por uma monarquia. E a história de Saul na Bíblia está registrada no primeiro livro de Samuel. O nome Saul significa pedido. Alguns estudiosos sugerem que esse significado reflete a ideia de pedido de Deus. Saul surge na narrativa bíblica como um jovem agricultor da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais belo entre os israelitas. Sobre isso, o texto bíblico diz: havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abeel, filho de Zerov, filho de Becorá, filho de Afiá, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. E tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo que, entre os filhos de Israel, não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, destacava-se sobre todo o povo. Além disso, a continuidade da narrativa bíblica sobre Saul revela que ele era um homem valente e extremamente corajoso. Na época em que Saul viveu, a liderança de Israel estava nas mãos do profeta Samuel, que foi o último dos juízes de Israel. No entanto, Samuel já estava avançado em idade e seus filhos, que assumiram suas funções em Berseba, eram corruptos e injustos. Além disso, o povo de Israel enfrentava ameaças constantes de nações vizinhas, especialmente das filisteus. Foi então que os israelitas começaram a clamar por um rei, desejando um líder guerreiro que pudesse protegê-los de qualquer ataque inimigo. Ao pedirem por um rei, os israelitas também rejeitaram a liderança divina exercida através do ministério de Samuel. É importante mencionar que, antes de Saul, Deus já havia planejado a instituição de um rei em Israel. Moisés já havia trazido a regulamentação para a futura monarquia em Israel, como está registrado no livro de Deuteronômio, no capítulo 17, versículos 14 a 20. Tudo isso indicava que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser o co-regente de Deus diante do povo. O problema surgiu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instituísse a monarquia no tempo apropriado. Eles desejavam um rei que atendesse suas expectativas humanas, demonstrando falta de confiança na providência do Senhor. Então, Deus instruiu Samuel a escolher um rei para o povo. Samuel advertiu os israelitas sobre as implicações de ter um rei antes do tempo certo, mas eles se recusaram a ouvir. Assim, Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Saul era exatamente o tipo de líder que o povo esperava. Nesse contexto, a Bíblia relata que quando encontrou Samuel, Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado. O profeta então profetizou que Saul seria rei e o ungiu solenemente na terra de Ramá. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, apresentando-o publicamente ao povo de Mispa. E assim que foi ungido, o rei Saul já demonstrou toda a sua capacidade como líder e corajoso guerreiro. Quando Naás, o rei dos Amonitas, sitiou Jabes de Gileade, Saul comandou um exército que derrotou os Amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo, e os israelitas comemoraram o reinado de Saul em Gilgal. O rei Saul teve que lutar contra diversos inimigos do povo de Deus durante praticamente todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, foram os filisteus. Inclusive, sabemos que foi em uma das batalhas contra os filisteus, durante o reinado de Saul, que Davi matou Golias, o gigante. É verdade que Israel obteve muitas vitórias sobre o reinado de Saul,
No entanto, seus erros foram graves o suficiente para manchar seriamente seu governo. De acordo com a narrativa bíblica, podemos destacar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Primeiro, Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Isso ocorreu quando, antes de uma batalha contra os filisteus, Saul ficou impaciente e ofereceu o sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou, o rei Saul viu a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração para ocupar seu lugar. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu novamente ao Senhor ao ignorar a ordem divina de destruir todos os amalequitas. Saul decidiu poupar o rei Agag, assim como os melhores animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez, Saul ouviu a repreensão que a reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel pronunciou as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." O fato de Saul ter poupado o rei amalequita, contrariando a ordem de Deus, contrasta com o caso em que ele estava disposto a executar seu próprio filho Jonatas, quando este, sem saber, desobedeceu uma ordem sua. Em outras palavras, Saul estava disposto a poupar um rei pagão, desobedecendo a Deus, mas queria matar seu próprio filho. Após esse incidente com os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprindo assim a ordem do Senhor. Em terceiro lugar, após a morte do profeta Samuel, o rei Saul confirmou sua lamentável condição espiritual ao buscar a ajuda de uma feiticeira, solicitando que ela trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado, buscando alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. Neste ponto, há muita discussão entre os estudiosos sobre o que realmente aconteceu naquele episódio em Endor. Será que Deus permitiu que, de maneira extraordinária, o espírito de Samuel surgisse dos mortos para entregar a última palavra de condenação contra Saul? Ou aquele fenômeno não passou de uma enganação demoníaca para perturbar ainda mais aquele homem perdido em seus pecados? Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que, àquela altura, Davi já era seu sucessor oficial. Então, o fim do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais ele se afastava do Senhor, perdendo suas características positivas, tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. Alguns intérpretes acreditam que Saul pode ter desenvolvido algum tipo de doença mental ou sofria de episódios de esquizofrenia. A Bíblia até menciona que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, e Davi tocava sua harpa para acalmá-lo. Saul também perseguiu Davi ferozmente, movido por um ciúme mortal. Para se ter uma ideia, Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes, quando o sumo sacerdote ajudou Davi. A Bíblia também relata que Davi teve a oportunidade de matar Saul pelo menos 2 vezes, mas poupou sua vida, afirmando que não poderia tocar no ungido do Senhor. Finalmente, o reinado e a vida de Saul terminaram em uma desastrosa batalha contra os antigos inimigos filisteus. No monte de Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, incluindo Jonatas, amigo de Davi. A Bíblia relata que, temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre a sua própria espada. No dia seguinte, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul. Então, cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean para humilhação pública e levaram suas armas para o templo de Dagon e Astarote. Posteriormente, num ato de bravura, os homens de Jabes-Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Após queimá-los, encolheram seus ossos e os enterraram debaixo de uma árvore em Jaus.